Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio. A visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico da Rádio Tupãssi está com a competência do nosso amigo Sidney Coelho. Na transmissão do programa via internet está com a super competência do nosso amigo, do nosso irmão Cláudio Leão. A apresentação é este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje é sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 21 graus. Terceiro Milênio hoje traz como tema desdobramento espiritual. Mas afinal, o que é desdobramento espiritual? Esse desdobramento só se dá durante o sono? Quais são os tipos de desdobramento espirituais que existem? E quais são os benefícios deste desdobramento? Bem, para falar sobre este importante e interessante tema que é sobre desdobramento espiritual, hoje aqui junto conosco a nossa convidada, a nossa amiga presidente da Liga Espírita Pelotense, palestrante espírita Fernanda Farias. E desde já convidamos a você, amigo e amiga ouvinte, que possa também nos acessar pela página do Terceiro Milênio no Facebook. Basta só lá escrever Terceiro Milênio, que já está aparecendo na nossa página. Você curte a nossa página e estará assistindo essa bela entrevista ao vivo e a cores. E desde já convidamos a você, amigo internauta que nos assiste pelo Facebook do Terceiro Milênio, que deixa a sua mensagem, deixa a sua like, lembrando sempre que a sua mensagem nos traz o estímulo, nos traz a força, a energia para que possamos continuar com a missão confiada a nós. E o programa também está sendo transmitido via internet para Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Desdobramento espiritual. Este importante e interessante tema estaremos conversando a partir de agora com a nossa convidada, com a nossa amiga, com a presidente da Liga Espírita Pelotense, Fernanda Farias. Fernanda, que alegria, satisfação de receber novamente aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando através do Facebook do Terceiro Milênio. É uma honra estar aqui para falar um pouco sobre esse tema de desdobramento. Perfeito. Pedir para a nossa presidente chegar mais um pouco perto do microfone, para que os nossos ouvintes que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi possam ouvir bem claro, né, esse tema maravilhoso. Então, aqui o nosso técnico, Sidney Coelho, esse competente técnico, está chegando aqui, está mexendo no microfone, está ajustando, né, para que o som saia assim, né, bem claro e bem nítido. Né. Obrigado, Sidney Coelho, competente técnico da Rádio Tupãssi. É muito bom trabalhar com pessoas assim, responsáveis, pessoas competentes. Aliás, toda a equipe da Rádio Tupãssi são excelentes profissionais. Então, presidente Fernanda Farias, falar sobre desdobramento espiritual. Sim, vamos falar sobre isso. Esse tema, né? Que pessoas dizem assim, eu saí do corpo, eu me senti fora do corpo. Então, vamos falar sobre esse tema. Na verdade, Kardec usava esse termo para dizer da emancipação da alma, né? Que é justamente... Mas nem tudo, esse desdobramento, a gente tem que ver que nem sempre é um desdobramento. Tem diferença entre o sonho e o desdobramento, que no decorrer nós vamos conversar sobre isso. Vamos então. Então, durante o sono, a alma repousa como o corpo. E como podemos assim julgar, avaliar da liberdade do espírito durante o sono? Na verdade, a gente sabe que o espírito, né, referente à questão 401 do Livro dos Espíritos, o espírito jamais ele fica inativo. Quando o espírito, quando adormece, né, ele sai para o espaço e entra em relação com os outros espíritos. E como é que nós podemos avaliar essa liberdade que esse espírito tem, que é a questão 402 do Livro dos Espíritos? Pelo sono, o corpo repousa.
né? Quando o corpo repousa, o espírito se vai. Adquire ele, nesse estado, maior potencialidade, não fica junto ao corpo. O máximo que acontece é ele ficar perto do corpo, não ir ao espaço. Mas a maioria sempre vai e tem contato, a comunicação com outros espíritos, de acordo com a sua elevação moral, que nós temos que levar em consideração isso aí. Certo. E o que é desdobramento espiritual? Kardec... Há muito questionamento sobre isso e dúvidas. O que é desdobramento espiritual? O desdobramento espiritual nada mais é do que desligamento parcial e temporário do espírito encarnado. Exatamente o que nós estávamos falando ali em cima que Kardec colocou. O corpo físico está em repouso e o espírito não está. Como muitos gostariam de que tudo fosse mais fácil, estar com a morte, não existir nada, né? As pessoas acham que estariam inativo totalmente à noite. E não estão. Na verdade, o desdobramento espiritual também é isso. A pessoa sai do corpo físico e muitas vezes acontece involuntariamente. A pessoa, às vezes, não se dá conta de que ocorre essa emancipação da alma. Quer dizer, todos nós, independente da religiosidade que siga, ocorre isso quando estamos dormindo. Aí a gente diz que é um sonho, a gente diz, pode ser um desdobramento, enfim. Todo o espírito, quando está em sono profundo, ou então quando ele está meio adormecido, quando às vezes a gente está sentado num lugar e coisa e tal, ele vai para o mundo espiritual, porque é lá a nossa origem. Então nós entramos em contato, uns com coisas boas, outros nem tanto, de acordo com o pensamento, com a elevação moral, e muitas vezes de acordo com o nosso dia a dia, o que aconteceu naquele dia. Nós podemos, em vez de considerar um desdobramento espiritual um sonho, às vezes a gente sonha, o nosso subconsciente se liberta, e aí nós vamos sentir, rever coisas do nosso dia a dia ou da nossa própria vida. Aí é um sonho. E a gente às vezes nem lembra ou muito pouco lembra. O desdobramento ocorre já de maneira um pouquinho diferente. Tu tem contato com aqueles entes queridos que já partiram, outros de orientações espirituais, como a gente tem alguns relatos em livros, de reuniões que ocorrem no mundo espiritual. E aí o desdobramento, realmente às vezes a gente lembra com riquezas de detalhes. Tá? Então a gente sempre tem que sempre para dormir tem que estar meio calminho, senão a gente fica se desdobrando, sabe Deus onde, ou sonhando as coisas psicológicas, porque o sonho são coisas da vida psicológicas nossas. A recomendação sempre, né, que a gente como espírita, a gente sempre conversa e recomenda que antes do sono que a gente possa fazer uma prece. Sim. Que a gente possa estar em companhia dos bons espíritos, que eles possam nos ajudar, nos orientar. Sim. Né? Seria uma recomendação? Seria uma recomendação. Uma prece antes que a gente, porque até tem cientificamente comprovado que se tu dorme saindo de um computador ou de uma televisão que tu desliga, tu fica com aquela agitação. Aí o que acontece quando tu dorme? O teu espírito sai e às vezes não consegue ir muito longe, né? Ou quando o cansaço físico é tanto, mas ele não fica no corpo, quanto muito ele fica no espaço ali do próprio quarto. O que nos chama atenção também com isso é a questão que quem faz esse desdobramento é o perispírito. O corpo físico e o perispírito têm a mesma origem no fluido cósmico universal. E o espírito, quando ele sai, né, o perispírito, quando sai em desdobramento, é visto pelas pessoas ou por um médium vidente com um cordão fluídico de prata, que também é um cordão, é uma ligação entre o corpo físico e o espírito. Então esse cordão de prata muitas vezes é o que mantém o espírito ligado ao corpo. Então, muitas vezes a gente, numa sessão mediúnica, olha alguns espíritos assim, o vidente, por exemplo, no meu caso, e vê que tem a diferença entre o que é desencarnado mesmo,
e aquele que está em vigília, ou seja, está dormindo e acaba em desdobramento e participando de uma sessão mediúnica pelo fio de prata. Vou fazer uma vírgula aqui, até te indagar. Tu já estás nos colocando que já vivenciasse essa situação, que tu consegue discernir o que é desencarnado, que está o que é desencarnado e o que está encarnado. O que está encarnado é o corpo fluídico, que está ligado por esse cordão. Pelo cordão de prata. O cordão de prata. Às vezes tu consegue enxergar isso. Consigo enxergar isso. Inclusive uma amiga minha que estava muito mal, ela tem que fazer uma cirurgia de coração. E ela saiu em desdobramento, tá? É um caso, como tem vários outros. E ela viu toda a cirurgia, tudo que se passava ali. E aí quando ela recobrou a memória, ela falou pro médico. O médico ficou assim, né? Não sabia o que dizia. Ela assistiu, coisa que é raro. Ela estava adormecida por efeitos de anestesia, coisa e tal, mas ela conseguiu relatar detalhe por detalhe, porque ela não saiu daquela sala. Certo. Né? Então já tem muitos casos que acontece isso. Uma outra coisa que eu queria só relatar que a diferença entre o sonho e o desdobramento é que o sonho se origina no processo fisiológico do subconsciente e o desdobramento não. Por esse motivo, os sonhos são em geral confusos, na maioria das vezes sem lógica ou racionalidade. Ele não tem assim um parâmetro, uma coisa confusa, uma coisa que de repente a gente está pensando que é desdobramento, né? Nós mesmos tínhamos um caso, né? Ou quando a pessoa na sessão mediúnica, ela dizia que vivia desdobrada e ela vivia dormindo porque ela chegava cansada do serviço. Diferente de uma experiência que eu tive que os espíritos na sessão mediúnica me disseram que iam me colocar em desdobramento e eu achei que era piada. De repente o meu perispírito estava do lado do meu corpo e eu quase morri. A sensação, que é até uma espécie de desdobramento, é da catalepsia ou da letargia. Claro que não tão profundo, porque eu respirava tudo, o pessoal estava me vendo ali, mas eu não conseguia falar. Eu não conseguia movimentar os dedos, eu não conseguia movimentar as mãos. Porque o meu corpo, o meu perispírito estava do lado, ligado ao corpo. É como se eu estivesse dormindo. Eu estava com os olhos fechados e eu me via do meu lado e o meu perispírito, não os olhos, porque eu estava com ele fechado, eu não conseguia abrir, claro. Eu estava ligado pelo cordão, esse cordão de prata, e eu olhava para os médiums na mesa, inclusive o Mário, louca para gritar e não conseguia. Mas eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não... Porque eles me disseram, olha, nós vamos te preparar, tu vai te desdobrar agora. E eu... a sensação é... Depois aqui, uma das tuas perguntas sobre isso. A sensação é assim... Mas com o passar do tempo, isso realmente, não só quando eu estou dormindo, como quando estou em estado de... Quando estou como médium, porque a gente sabe que tu estudando, o desdobramento não ocorre só neste momento que tu está. A maioria é em sono, mas ele pode ocorrer como um caso esse que foi, que a sensação que eu tive uma sonolência, quem olhasse para mim de fora dizia que eu estava dormindo. E eu não conseguia mexer nada, porque o meu perispírito estava do lado. E às vezes já aconteceu de eu também ter essas sensações de ajudar no mundo espiritual, me deslocar até os irmãos que seriam trazidos na sessão mediúnica. E uma das sensações é assim, parece que o espírito, quando entrou no meu corpo, e mais a gente vai falar, me deu uma sensação de como se fosse um impacto, assim. Aí ali depois eu vou explicar como é que ocorre isso. Quer dizer, eu já tive essa experiência, então, quando me convidou para fazer o programa, eu me lembrei dessa questão, não só durante esses 2 anos agora, que eu tenho trabalhado no mundo espiritual sem a sessão mediúnica, então a gente se desdobra também socorrendo, né? Em um dos casos eu até citei aqui, de muitos suicidas, em que eu participei da orientação de salvamento daqueles suicidas. Mas como em plena sessão mediúnica, de estar adormecer lá, ir com o meu perispírito para outro local, e aí sim eu não via nada que tinha naquela sala, aí eu não foi como a primeira experiência, que foi só um afastamento de preparação, porque não, além de tu ter o estudo, não é assim que a irresponsabilidade
dos espíritos vão chegar e vão fazer isso. Não. Houve toda uma preparação para que com o passar do tempo eu tivesse esse tipo de desdobramento. Porque tudo tem que ser muito, muito preparado, somente na sessão mediúnica, em condições normais, só quando a gente está dormindo. Perfeito. É isso. Então eu te pergunto, o desdobramento espiritual, ele acontece, tu já estava falando ainda agora há pouco, na maior parte das vezes durante o sono? Sim. Durante o sono é a maior parte das vezes, isso até diz na maior parte, né? Diz no livro dos Espíritos, nessa questão da emancipação da alma. Mas basta o sentido, aqueles dizem assim, entre topor para que o espírito recobre a sua liberdade. E aí nós vamos chamar isso, esse fenômeno de... É quando as tuas forças vitais relaxam, né? E nós vamos chamar alguns fenômenos que ocorrem do tipo biocorporidade, que chama-se, que aconteceu em Minas Gerais, em Sacramento, com Eurípides Bassanufo, né? Não sei se te lembra desse caso, quando ele estava dando aula e durante uma pausa ele relaxou. E aí o seu perispírito se apresentou para atender uma emergência com seu pai em lugarejos próximos. Esse é um caso. Depois nós encontramos também de Santo Antônio de Pádua, que enquanto realizava uma missa em Pádua, ele relaxou e se emancipou em desdobramento, que se chama, emancipação da alma, e foi defender seu progenitor em um processo jurídico em outro lugar na Espanha. Então, o ideal, a maioria, ocorre durante o sono. Mas também eles estavam num estado de sonolência. No intervalo da aula, Eurípides Bassanufo estava na pausa da aula, e aí ele precisou ir socorrer o pai e ele se apresentou lá. E como que ele se apresentou? Quem se apresentou lá? Pelo espírito dele. Né? E assim com o Santo Antônio de Pádua. São os casos que a gente conhece, né? Então, realmente, essa tua pergunta do desdobramento acontece a maioria das vezes no sono. No sono. Mas eles não deixavam de estar em sono, porque tu chega a relaxar. E aí, mesmo quando tu está sentado numa cadeira que parece que tu não dormiu até tu dormiu, nem que seja 5 minutos, 6 minutos, não importa, 20 minutos, tu parece que não dormiu e aí pode ocorrer a biocorporidade, mas não é com qualquer um. Não é com qualquer um. Não, isso aí vocês veem que esses... eu me sentar lá na mesa ou na cama, querer me concentrar. Eu vou dizer que ninguém vai querer quando for agora. Então é muito importante que a gente saiba que no sono, porque nós viemos da pátria, nós temos que continuar tendo esse contato com a pátria. E quando é que ocorre? É quando o nosso corpo... E aí até uma das tuas perguntas, eu acho que tem mais adiante, então não vou responder agora, vou deixar para mais adiante. Então o corpo repousa e porque a gente tem a fadiga do corpo de trabalhar muito, né? Então a gente sai para nos unirmos àquelas pessoas e aqueles ambientes a que estamos acostumados a frequentar ou que nós sintonizamos. Né? Então esse aqui é o cuidado que nós temos que ver com a nossa própria vida, com o nosso próprio dia a dia, com a nossa moralidade, porque poderemos muitas vezes não ir para lugares felizes. Poderemos não ter contato com pessoas felizes e por nossa sintonia, porque contato com pessoas infelizes, quando a gente está em desdobramento, a gente tem, porque é o caso que eu falei, né? Eu me acordei assim assustada com tantas pessoas ter se suicidados, né? E ver que eu ajudei naquilo ali, mas é uma coisa ainda chocante pra gente. Então a gente tem muita coisa desse nosso desdobramento, da nossa saída do nosso perispírito, nós temos que ter esse cuidado. Né? Perfeito. Vamos falar um pouco também, se tu poderia nos falar, os tipos de desdobramentos espirituais que existem, né? Alguns, pelo menos, né? Às vezes pode ser um número maior. Tem até um número maior, mas o que Kardec coloca para nós, os mais específicos, ele falou do desdobramento consciente. No desdobramento, ele botou assim, no desdobramento espiritual consciente, a pessoa tem plena percepção do que vê, ouve e percebe no plano espiritual. Nesse tipo de desdobramento, a pessoa se recorda de toda a experiência após despertar. Quando eu nunca referia a desdobramento, dizia sonho.
como essa que eu te falei do contato que eu tive. Quando tu te lembra o desdobramento, diferente do sonho, tu lembra ele com riqueza de detalhe. Eu chego às vezes 2, 3 dias ter aquela riqueza de detalhe ainda que eu poderia contar 3 dias para pessoas diferentes e seria a mesma coisa. E tu chega a notar às vezes? Tu chega a notar às vezes? Não. Eu noto que no outro dia eu recordo de novo e no outro dia eu recordo de novo como fosse contar uma história. Então, o desdobramento consciente, tu acorda lembrando de riquezas de detalhes do que aconteceu no mundo espiritual, tá? E às vezes até fica, como esse que eu contei agora dos suicidas, isso já faz bastante tempo e eu recordo sempre, como agora quando eu te falei, como se eu estivesse vendo de novo aquela noite que eu tive desdobramento, em riquezas de detalhes de como as coisas ocorreram. Então isso é um desdobramento consciente, riquezas de detalhes, outras vezes não tanto, mas sim. Depois ele fala no desdobramento inconsciente, é o que a maioria das pessoas experimentam todas as noites. Inconsciente. Certo. Ao dormir, nesse tipo, o espírito da pessoa se ausenta do corpo físico durante o entorpecimento dos sentidos físicos, mas a pessoa não tem consciência do fenômeno ao acordar, relembrando pouco ou quase nada da experiência na forma de sonhos. Principalmente as pessoas que a gente sabe assim, que não tem esse conhecimento, mas as pessoas, com o passar do tempo, nós espíritas, vamos pelo estudo, nós vamos conhecendo isso, eles chamam de plano astral, tem uma área da ciência que é dedicada a isso aí. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão sabendo separar o sonho do desdobramento consciente e do desdobramento inconsciente. Mas mesmo quando ocorre o inconsciente, a pessoa lembra algumas coisas, mas lembra, eu não sei se vocês tiveram essa sensação de acordar e lembrar alguma coisa. Sim. Não tão em riqueza de detalhes. E eu também, às vezes, não tenho totalmente riquezas de detalhes. Sim. A maioria das vezes, sim. Mas inconsciente, às vezes, a gente lembra alguma coisinha assim, até a gente não dá bola, porque parece que aquilo não foi tão importante. E é aquilo que eu digo, que tu estava falando da questão da prece. Nós temos também os nossos órgãos físicos já nos impede de muitas coisas pela nossa matéria grosseira. Então, quando a gente sai em desdobramento, às vezes inconscientemente, a gente não vai lembrar muita coisa porque a gente está cansado, a gente está agitado, a gente brigou muito. Eu dormi mal essa noite. Não é tu dormiu mal. O teu perispírito não conseguiu em função da tua mente, porque é todo um processo para que nós possamos sair. Então tem pessoas que dizem, mas eu não sonhei nada, porque muitas vezes o espírito nem sai do lado do corpo. Dada a agitação a fadiga, às vezes através da doença e tudo mais. Certo. São 17 horas e 23 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 21 graus. Você está sintonizado na Rádio Tupãssi AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa a nossa amiga, a presidente da Liga Espírita Pelotense, que veio falar sobre esse tema maravilhoso, que é sobre desdobramento espiritual. E quem de nós, em algum momento na nossa vida, já não tenha vivenciado em algumas dessas situações que a nossa presidente está nos colocando hoje. Então, esse tema maravilhoso, continue conosco, agradecendo a muitos nossos ouvintes que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi. Nós agradecemos e muito o carinho, a atenção, a audiência de todos vocês. Também agradecemos aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook do Terceiro Milênio, porque o programa está sendo transmitido ao vivo e a cores pelo Facebook do Terceiro Milênio. E já agradece aquelas pessoas que estão nos assistindo, nos prestigiando. Nosso muito obrigado. E obrigado pelas suas likes e obrigado pelas mensagens que estão chegando aqui. A gente está, quando pode, eu dou uma olhada rapidinha com os olhos, né? Não consigo fazer aqueles desdobramentos conforme estamos colocando a nossa presidente. Não, aí é impossível. Eu tenho que acompanhar, né, o que a nossa presidente está nos falando. Então eu não posso, daqui a pouco, tirar com um relaxamento de 1, 2, 3 minutos, né? Eu vou pegar o fio da conversa, né?
Mas obrigado pelo carinho de vocês, pelas mensagens que estão chegando aqui. Continue deixando as suas mensagens, os seus likes. Muito obrigado pelo carinho, atenção, audiência de todos vocês. Fernanda, quais os possíveis sintomas do desdobramento que experiencia este fenômeno? Quais são os possíveis sintomas que a gente possa ter? São físicos. São físicos. A maioria são físicos. E então, a experiência, diz aqui que do desprendimento reflete essas sensações fisiológicas, tá? E aí ajuda a saber distinguir do sonho. Porque o sonho não causa esse impacto. O desdobramento pode causar alguns impacto, algum sintoma físico, como tu colocou. E eles colocou a sensação de infrar, ou seja, a sensação de que tu tá maior. Ele diz, né, durante o desdobramento espiritual. Sentir o perispírito deslocando-se em todas as direções. É a sensação que tu tem que tu tá maior do que tu é. Sim, sim. Imagina eu gordinha, eu inflo, eu só imagino o meu perispírito. Não, Que tamanho não. fica, meu Deus? Não, mas aí é uma questão espiritual. Ah, né? é uma questão espiritual. Aí a gente tem aquela sensação, assim, uma brincadeira. Visto como eu estou grande? Uma grande no sentido de elevação. Sim. Então ele causa a sensação do corpo. Depois ele fala na sensação da falsa queda. A impressão é que quando tu vai cair. Tu vai cair. Tu acorda naquele assim como se tu estivesse caindo, né? Que teu perispírito volta muito rápido e aí acaba te causando que parece que tu tá caindo. Isso pra mim já aconteceu várias vezes. De eu estar em desdobramento assim, e quando o perispírito volta, mesmo na sessão mediúnica, quando eu fico semi-adormecida, né, fico naquele relaxamento, e ocorre o desdobramento, quando o perispírito volta, né, ele impacta, assim, a sensação que eu tenho que entrou, mas não é que entrou, não. O perispírito só se acoplou. Então tu tem essa sensação de falsa queda, que parece que que tu vai cair. Depois tem a sensação de deslocamento, tá? É quando o cérebro desperta antes do perispírito voltar totalmente. Por exemplo, alguém vai te chamar. Então, como a espiritualidade já sabe, o teu cérebro já, né, e o perispírito volta. Então, o que acontece? Dá uma sensação de afundamento no crânio, sabe? Quando você está deitado, mas eles explicam que em poucos segundos isso passa. Certo. E também pode ocorrer no caso da catalepsia e a letargia. O espírito não está com os sintomas, os batimentos baixíssimos. Tu diz que tá morto, certo? Então também a sensação que tu tem, que tu não consegue falar, tu não consegue te expressar, mas tu tá vendo todo mundo, né? Nós vamos lembrar de uma passagem bíblica, né? Deixa eu ver, acho que eu esqueci. Lázaro. Lázaro, tá? Lázaro, todo mundo pensa que Jesus o ressuscitou. Né? Não. Lázaro estava em estado de letargia ou catalepsia, que é o mais profundo, catalepsia mais profundo, que tu diz que a pessoa está morta. Tanto que hoje, para não enterrarem pessoas vivas, fazem todos os testes para ver se está totalmente separado o corpo físico sem nenhum batimento. Então, esse é a sensação pior, mas que em seguida a gente volta ao normal. Nunca passei por essa, espero não passar. Mas a sensação é bem como aquela que eu te disse, que eu olhava pro meu corpo e eu não... Só que meus batimentos cardíacos, a minha respiração estava normal. Mas é a mesma sensação do perispírito tá olhando ou ter saído e tu tá em estado de que até o teu corpo físico tá com os batimentos. É uma coisa rara. Já não é tão... já não acontece tanto. Então esse aí é mais ou menos alguns sintomas. Pode até que tenha algo diferente. Eu, por minha experiência, eu tive a sensação da queda, né? A sensação de deslocamento, né? Certo. E também essa sensação de ficar maior do que eu já sou. Isso é que é o mais grave. Mas quando ele volta, eu me tranquilizo, porque eu olho no espelho, lá tá o corpite do mesmo jeito. Então essas são as formas, são sintomas que a gente pode dizer que o perispírito ocorre no desdobramento. Tu colocasse ainda agora há pouco, né, que
esse sintoma da catalepsia, e isso hoje pouco acontece, mas aconteceu muito, né? Quando a ciência não era tão avançada. Tão né? avançada, né? A gente ouvia falar, que enterraram a pessoa viva. Eu me lembro de uma vizinha nossa, disseram que enterraram ela viva, aí que ouviram voz, sei lá, eu abri o túmulo, disse que ela estava do outro jeito. Então, não sei se também, isso não era fofoca de zona, como eu digo. Mas falam algumas coisas assim. Mas é porque o mesmo caso de Lázaro, chegaram a fechar o túmulo e tudo, né? E Jesus é que mandou abrir e tudo e viu que ele estava em estado de catalepsia. E depois voltou a se recuperar. Hoje em dia isso não acontece mais, a ciência avançou uma barbaridade, se é que algum dia aconteceu, mas a catalepsia e a letargia sempre existiram. A diferença entre uma e outra é que uma é mais profunda e a outra menos profunda. No caso da catalepsia, não sei, da catalepsia e letargia, os batimentos são um pouquinho mais fortes. Tá? Então, mas isso não ocorre, mas também é um tipo que pode acontecer da pessoa ver o seu perispírito, ver o seu corpo dormindo e não poder se manifestar até que ocorra que o perispírito volte, ele estando em desdobramento, né? Isso aí no caso de desdobramento. Então, esses sintomas fisiológicos nos ajudam a entender também a questão do que é o sonho. Porque quando tu sonha, tu não tem essas sensações, né? O teu perispírito tá ali, tá por ali, então não tem essas sensações. Enquanto que no desdobramento pode ocorrer essas sensações físicas, principalmente quando é no caso mediúnico, né? Que tu está ali meio que dormindo, né? Como dizem, e tu ter mais essas sensações no desdobramento, tá? Perfeito, é importante esses esclarecimentos que você está nos trazendo, Fernanda, inclusive nessa questão do Jesus com Lázaro, né? Sim. Jesus ele estaria indo contra a própria lei da natureza, quer dizer, a pessoa ela desencarnou realmente, para alguns morreu e Jesus tirar. Não tinha como saber se ele estava vivo ou não, né? E já estava morto. E daqui a pouco, né? Jesus tira ele da morte, que né, se morreu, morreu. Então ele estaria indo contra a própria lei divina. Claro, não tinha como Jesus fazer aquilo. E aí eu me lembro que antigamente a minha avó, né, falava de alguns casos aí para fora que acontecia de em pleno velório o vivente levantar. Por quê? Porque ele não tinha morrido. Então ele podia, porque para fora era mais difícil. Hoje a ciência avançou muito, mas muitos anos atrás, no tempo da minha avó, que já faz anos que ela morreu com 90 e tantos anos, que as coisas eram tudo, morria lá fora, não tinha nem, às vezes, nem para médico vinha. Então, naquela época, podia que alguém tivesse tido uma catalepsia ou uma letargia e e acharem que estava morto, pronto. E aí, às vezes, acontece, é assombração. Não é. Não é. Hoje tudo tem uma explicação científica. O indivíduo recuperou, né? Ele recuperou o seu estado normal e acontece que em pleno velório, aí todo mundo chama o cara acho que fica condenado o resto da vida como fantasma, ressuscitar, sei lá eu o que pensava. Mas a gente sabe milagroso, né? Milagroso. A gente sabe que isso acontecia, né? Claro que cada vez mais raro esse tipo de coisa. Até porque a gente sabe que a catalepsia é um tipo de mediunidade. O Divaldo conta de um médium... um tipo de mediunidade. Também a catalepsia pode ser um médium em desdobramento em estado de catalepsia, o Divaldo conta num livro, ele recebeu um espírito, tá? Tal era o estado de anulação dos seus batimentos que ele exalava o cheiro de putrefação, né? Do cheiro ruim, tá? Do espírito, tá? Que já estava em estado de decomposição, preso ao corpo. Ele relata que o médium, os batimentos olhavam, o médium estava tão anulado que conseguiam sentir o cheiro. O odor. O odor, o corpo do médium. Não é um cheiro, o odor que tu pode, às vezes acontece que os espíritos largam no ar. Tu sentia do corpo do médium. Do médium, saiu. Como se o corpo do médium tivesse podre. Em decomposição. Em decomposição. Tal é o desdobramento que ocorreu nessa sessão mediúnica, inclusive os batimentos cardíacos. Claro que isso tudo
com controle da espiritualidade. Não é qualquer um que vai dizer que fez isso, vai fazer isso. Não é assim também. Então, mas isso hoje já é mais raro. Ele conta no livro que aconteceu isso. Então o cara anulou tanto a sua condição física para poder ter esse fenômeno da catalepsia e da podridão, que conseguiram até sentir o cheiro do espírito. Então vocês veem que isso foi um desdobramento que ocorreu com esse médium, a ponto que ele anulou, né, a sensação que ele tinha, que realmente o perispírito dele estava do lado olhando, vendo tudo aquilo acontecer, né? Então, mas assim, não é para qualquer um, nem tudo é desdobramento. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo está se desdobrando, até pelo caso aquele que eu te comentei, que na sessão mediúnica onde nós estávamos, um colega nosso vinha sempre cansado, ele dormia durante a sessão mediúnica, roncava, e dizia, aí ele falou, fulano, tu tá cansado? Não, eu tava desdobrado. Mas aí a gente perguntava, onde é que tu andava? Ele nunca sabia. Então as pessoas... vários lugares. As pessoas, o pessoal, o desdobramento, tem tudo aquilo que eu disse para vocês, um estudo. Preparação, eu tenho 40 anos dentro da doutrina espírita, isso foi acontecer 20 ou 30 anos depois que eu conhecia mais a doutrina, que eu estudei mais um pouco, que eu aceitei a proposta meio, aceitei assim, depois me arrependi, mas aí já não adiantava mais. Que esse da sessão mediúnica, principalmente a questão de ser na mediúnica, não durante o sono, porque quando a gente passa a dormir, o nosso espírito vai, né? O nosso perispírito sai por aí, né? Mas esse tipo assim que ocorre na sessão mediúnica já é uma coisa muito mais séria, uma coisa muito mais estudada, uma coisa que não te é imposta. Eles perguntaram e eu aceitei para ver se realmente depois poderia. Tanto que o desdobramento foi simplesmente ficar ao lado do meu corpo. Que até poderia já ter acontecido outras noites e eu não lembrar. Sim. Né? Em plena sessão mediúnica, porque havia épocas que havia necessidade de que eu saísse para outros lugares. E que se eu aceitaria aquilo. Então a primeira experiência foi essa e eu acho que foi pior que quando eu saí para outros lugares. Porque tu tá te vendo. Né? Tu tá te olhando ali o teu corpo e nada de olho abrir, nada de boca falar e coisa e tal, até que o perispírito retorne ao corpo. Quando sai para outros lugares, que nem à noite, é diferente. Tu não tem essa sensação, né? E mesmo para nós que ficamos em repouso, todo mundo tem desdobramento. Agora, mediunidade de desdobramento é outra coisa. Eu passei por uma experiência consciente, que foi... Já tive experiência inconsciente e passei por uma experiência consciente, que eu estava impresso, eu me recordo disso que me marcou muito. Eu estava impresso, me concentrando, né? Faz aquele relaxamento, levando o pensamento a Deus, mentalizando Jesus, a espiritualidade. Só que eu entrei. Não caiu no ronco, viu? Não caí no ronco. Eu estava consciente. Pois é. E comecei a me sentir grande. Daqui a pouco eu estava de olhos fechados, assim, concentrando, sim. né? E me sentia como saindo fora do corpo. Aí, com os olhos fechados, eu enxerguei meu corpo. Eu estava em cima, enxerguei meu corpo, me assustei. Infrar, claro, a sensação que tem. Ainda assim, não tinha todo esse estudo que eu tenho hoje, de leitura. Você estava me ensinando a doutrina espírita. Mas eu quis voltar rapidamente. Aí ele caiu de queda. A sensação que eu tinha é que eu ia morrer. É a sensação que se tem. Tô saindo do corpo. E é engraçado que a gente faz isso. Quero voltar. E tu já viu que a gente faz isso? E é diferente. Tu vê que mediunicamente, ou assim como tu estava em casa, é diferente. Porque quando nós estamos dormindo, mesmo com a capacidade de lembrar, é aquilo, tu está indo para outro lugar, tu não está ali perto do teu corpo. E muitos de nós, às vezes, está perto do corpo e não lembra disso. Né? Então não é para todos iguais. Não. O desdobramento, certo, mesmo que mediunicamente, não é para todos iguais. Então, por isso que tem que ser bem avaliado como uma questão do sonho, né? Por isso que às vezes o desdobramento, quando ocorre mesmo à noite, ele tem alguns sintomas que te fazem identificar, né? Principalmente o da queda, é o que mais às vezes de noite a gente já parece ter a sensação que caiu. Isso. Né? Então esse é o mais comum, eu acho, de ocorrer.
Então, tem que saber diferenciar. Né? Porque senão daqui a pouco todo mundo está dizendo que tem desdobramento. E esse tipo que ocorreu contigo, que ocorre nas sessões mediúnicas com algumas pessoas, com alguns médiums, também é uma coisa diferente quando tu sai do ambiente. Porque tu não fica te vendo como tu viu, tu infrou. Então tu te assustou. Eu também, eu queria era voltar, né? E até nem demorou muito, eu voltei em seguida e aí deu aquela sensação de inflar. Quando o meu perispírito retornou também, né? Deu aquela sensação que parece que eu estava caindo da cadeira, quando o perispírito se acoplou. Então a gente tem que ter muito cuidado, é um tema muito delicado, que eu aconselho que quem for, quiser conhecer bem, leia no Livro dos Espíritos a partir da questão 401 e vai a outras questões que eu não anotei agora, que vai muito profundo essa questão da emancipação da alma. É importante buscar esse estudo, né? Esse conhecimento. Sim, porque aí tu não vai saber identificar, não vai saber como lidar e é meio complicado, né? Certo. E quais, assim, são os benefícios do desdobramento? As pessoas nesse momento devem estar pensando, mas qual é o benefício desse desdobramento? Tem algum benefício? É a clareza alcançada, eles dizem assim, pelo espírito, uma vez que se encontra parcialmente desconectado do corpo material. São nesses desdobramentos que tu tem as instruções dos espíritos, né? A gente sabe de reuniões mediúnicas ou não, reuniões de orientações no mundo maior, que a gente sabia quando Kardec aceitou a missão, teve outros naquela reunião, como Bonaparte, aquela coisa toda, né? Então, tu participa dessas coisas, né? E estando encarnado. No caso deles, eles estavam desencarnados. Certo. Mas então, assim, ó, ele te faz ter esse conhecimento, faz tu te encontrar com aqueles que tu pensa, quem não acredita que a vida continua. Aí diz, eu sonhei com fulano, ele me falou isso, me falou aquilo. Pode ser sonho fisiológico, porque a pessoa recém desencarnou, sim, mas anos a fio depois tu volta e sonha com aquela pessoa, né? Então tu vê casos assim, ó, a pessoa que está terminal, tá para morrer. Certo. Como é que aquela pessoa tão meia moribunda, assim, ela fala, eu tô vendo fulano, beltrano, ciclano, né? O pai, a mãe, então aqui às vezes, mesmo que a pessoa depois venha se recuperar, mas a fragilidade do corpo físico, o relaxamento que a pessoa, ela diz que vê essas pessoas e muitas vezes ela vê. Né? Então a importância é que tu encontra no mundo espiritual a tua razão, da onde tu veio, principalmente. Para aquelas pessoas que não acreditam que a vida continua, tá aí a mostra. Se as pessoas tivessem dado bola, se as pessoas tivessem dado bola quando sonharam com alguém que já faleceu, não se suicidariam. Se as pessoas se dessem conta de frases ou de palavras que os espíritos muitas vezes, fulano não te suicida, como aqueles que dizem que te suicida, e o fulano vai lá e se suicida, né? Se eles tivessem um pouco de conhecimento, que é o que falta, porque isso tem que ter um estudo profundo da doutrina espírita, vem não só romper as lápides para falar da reencarnação, como falar disso. De nós identificarmos o que pode ser emocional do nosso psiquismo e aquilo que realmente é dos espíritos que nos ajudam, que estão ali nos colocando, tentando nos ajudar, e a gente não dá bola para isso. Não dá bola para o mínimo que eu possa me lembrar de um sonho. Né? Ou porque eu não lembre que eu sonhei, ou que eu não sonhei, ou que eu me desdobrei, ou que eu não me desdobrei, mas coisas que às vezes são pensamentos positivos e a gente não dá bola. Como pensamentos negativos, porque se tu tem a tua sintonia, para onde é que tu vai? Tu te desdobra para aqueles lugares. Sim. Como a gente sabe que tem desencarnados que frequentam lugares porque tinham as exceções físicas e morais. Então, o benefício principal é te lembrar de onde tu veio. Mesmo que seja que tu tenha uma sensação horrível, que o lugar que tu foi é sinal que ali tem alguma coisa. Claro. Então é sinal que existe alguma coisa além da vida. Se durante a noite a gente
o nosso perispírito se desloca ao mundo espiritual, seja qual for o lugar, tu vai abrir as tuas lanternas, tu vai te alertar que tu não pode ter essa conduta, né? Mesmo que tu não lembre nada, entre aspas. Porque a gente é inconsciente em termos, porque aquilo fica registrado e com o tempo tu vê um pensamento, até quando tu acorda tu tem aquele pensamento. Certo. Tu não lembra assim, eu, Madeira, te aconselho a melhorar a tua ansiedade, por exemplo. Certo. Aí tu não lembra do Madeira, não lembra de nada, nem que é onde é que tu te encontrou com Madeira. Mas tu lembra que alguém te disse que tem que cuidar da ansiedade. São aqueles que a gente chama que não lembram nada. Mas sempre fica a palavra amiga do nosso protetor espiritual, ou anjo da guarda, como alguns gostam de chamar. Sempre fica. Em qualquer momento em que nós repousamos e saímos do nosso corpo, mesmo que fiquemos ao lado dele por medo ou coisa parecida, sempre vai ter alguém que vai te despertar essa confiança e até te ajudar através da prece, que tu possa te encontrar no mundo que é de origem. Claro. Não adianta a gente negar, não tem mais como negar, né? Que nós somos espíritos. E como espíritos vivemos sempre. O corpo relaxa mais. Por isso, né, que segundo os autores espirituais, eles, na sua grande unanimidade, eles nos dizem, né, que uma das frases, quando a gente desencarna, quando a gente chega no plano espiritual, a gente se tem a noção que a vida continua, que a maioria de nós fala uma frase, né, única: se eu soubesse. Aí, o tema da vida continua, mas se eu soubesse, não teria feito tal coisa. Exato. E às vezes nós que trabalhamos no centro espírita, que primeiro nós sentamos ali, tomamos passe, depois vamos para o estudo, e nós nos negamos a ir para a sessão mediúnica, mesmo não tendo uma mediunidade ostensiva, como a gente já tem falado. Às vezes a gente se nega, mas o quanto ou então aqueles médiums que às vezes se acham um pouco mais que os outros porque estão ali, porque têm a mediunidade ostensiva, né? Mas acho que estão fazendo a caridade para com os desencarnados. Eu acho esse termo, quando uso, não é sessão mediúnica, é caridade para com os desencarnados. Está fazendo caridade para si. Porque se na medida que tu vê o sofrimento das pessoas que se suicidam, que estão felizes, que estão infelizes, que têm vício esse, vício moral, vício físico, tu te alerta que tu também tem, tu tem que aprender a vencer, para não chegar como eles e ficar na situação que eles estão. Correto. Né? Então nós somos os maiores beneficiados em todos os casos. Qual objetivos do desdobramento espiritual? Você fala dos benefícios. E o objetivo do desdobramento? Ele nos provoca, diz aqui, certas reflexões sobre a composição dos corpos, por exemplo. Durante a projeção, o corpo físico permanece visível e estável, enquanto o espírito faz a viagem pelo mundo espiritual. Isso é uma das formas. E também fala que nós, quando estamos nesse desdobramento espiritual, nós podemos fazer atendimentos espirituais, que é o caso que eu te contei. Que todo mundo ficou apavorado, o que vai ser agora, porque não temos sessão mediúnica, porque nós não temos não sei o que na casa espírita, e as coisas continuaram funcionando. E até porque, se nós formos esperar que as pessoas só vão ser resgatadas daquelas que têm sessão mediúnica, vocês imaginam, a gente faz uma vez por semana, o resto da semana ninguém trabalha, ou as casas às vezes fazem diferença, mas não é um número X. E a população de desencarnada é muito maior. Então, esses atendimentos são feitos também na hora em que nós estamos trabalhando. O corpo está em repouso, mas o espírito está lá na sua função. Atendimento espiritual, tá? Ele fala aqui. Exercício da mediunidade. O desdobramento espiritual também é um meio de exercitar a mediunidade. Uma vez que a comunicação com os espíritos é facilitada durante o fenômeno, ou seja, nós nos desdobramos, vamos lá, conversamos com os espíritos, não precisamos ter a psicofonia, a psicografia, que nós temos uma vez por semana. Em estado de desdobramento espiritual nós estamos trabalhando. Ele fala também o exercício da mediunidade, reencontro com os entes queridos, as almas se unem por afinidade. Agora, se essa afinidade for negativa, é porque tu também tem ela. Claro. Agora, se nós queremos uma afinidade positiva com aqueles entes queridos, então nós vamos procurar nossa turma.
Né? Nós procuramos a nossa turma no mundo espiritual. Será condizente da forma que nós estamos vivendo aqui na Terra? Ah, sim. É assim. Depois, recompor as energias físicas é quando dormimos. Mas e as energias espirituais, as morais? Então ele fala que o sono é apenas um reparador físico e o desdobramento é um reparador moral. Porque mesmo que tu vá para esses lugares, que seja a tua sintonia ou que seja para ajudar, tu vai aprender. Mesmo que seja inconsciente, alguma coisa vai ficar registrada em ti. E tu vai lembrar. Então eu gostei assim, eu achei, não tinha visto por esse aspecto. A questão da gente tem que recompor as energias físicas, dormindo. Certo. E temos que sair para o nosso mundo espiritual, para a nossa pátria, para recuperar a moral, as energias morais. E isso, às vezes, quem experienciou isso, né, e vem experienciando, né, como a gente às vezes percebe, às vezes tu dorme de uma forma, com certos problemas na cabeça, tu não tem soluções, tu te acorda. Eu sei o que eu tenho o que fazer. O que é isso? Já não estou mais perturbado. O teu perispírito foi em busca de algo que te deixava aflito. Isso. E aqueles amigos espirituais teus estavam ali contigo para te orientar. Mesmo as pessoas, a gente vê no mundo no livro do Divaldo, né, A Caminho do Mundo de Regeneração, mesmo aqueles espíritos mais endurecidos que estavam lá nos lamaçais, que fala aquela coisa que eu não vou falar agora, Manuel Filomeno de Miranda, lá estavam os espíritos de luz para tentar levar aqueles irmãos para a luz, para reencarnarem ainda nesse planeta. Quer dizer, por pior lugar que tu esteja, pela pior situação, sempre tem quem esteja te dando amparo. E é nesse momento que tu faz o refazimento das energias morais. O corpo dorme, energia física. Repor a fadiga. Sai ao mundo espiritual, tu vai repor as energias morais, mesmo quando tu está nos piores lugares, porque tu vai ver que aquilo não é bom para ti. É isso. Certo. Presidente, estamos assim, chegando ao tempo do nosso programa, é óbvio. O tema, quando ele é bom, o assunto é bom, né? Passa depressa, né? Parece que o horário correu, o relógio correu muito rápido, né? Porque realmente o tema ele nos aguça a gente a querer ouvir mais, aprender mais. Livro dos Espíritos. Estude o Livro dos Espíritos, leia o Livro dos Espíritos e também estude. Então, Fernanda, para a gente encerrar essa importante, interessante entrevista sobre desdobramento espiritual, vou trazer um caso que aconteceu com Allan Kardec. E eu vou lá no filme, né? No filme Kardec, a história por trás do nome. Então, neste filme, quem viu o filme, né, vai entender o que eu vou falar agora. Quem não viu o filme, por favor, veja o filme, que é muito interessante. E muito bom, excelente. Então, no filme mostra que Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, teve um desdobramento espiritual com a queima dos livros, no caso, o Livro dos Espíritos no Alto de Fé de Barcelona. Poderia nos falar um pouco melhor sobre esse desdobramento que teve Allan Kardec, que ele estava num local e foi até Barcelona e viu lá a queima dos livros. Então, assim, isso aí, no início, seria uma afronta. Poderia se considerar uma afronta. Até porque a Espanha tinha-se por um país livre, né? Mas o que Kardec, também nesse desdobramento, ele conseguiu concluir? Eu vou ler porque é as palavras dele. Graças a esse zelo imprudente, todo mundo em Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é. É tudo o que desejamos. Podem-se queimar os livros, mas não se queimam as ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em lugar de abafá-las. As ideias, aliás, estão no ar e não há Pirineus bastante alto para detê-las. E quando uma ideia é grande e generosa, ela encontra milhares de peitos prontos para aspirá-la. Ou seja, o que eles acharam como também matar o Cristo, mataram o homem, o corpo.
de Jesus. Mas não mataram a ideia. Não mataram aquilo a que ele se propôs, ao seu ideal, de mostrar que meu reino não é deste mundo. Ele não conseguiram, pelo contrário, aguçou mais. Se os da época, né, os próprios judeus da época, achavam que matando o homem iam matar a ideia, não mataram. Não. A mesma coisa, queimar os livros, um ato violento, né? Queimaram os livros, mas não queimaram a ideia e a curiosidade de saber o que tinha ali. Exatamente. Deve ser uma coisa importantíssima que está escrito ali, porque todo mundo botou fogo. Sim. A Igreja Católica se abalou, se vestiram, fizeram daquilo uma cerimônia mesmo, né? Eu li com maiores detalhes. Sim. E os próprios jornais da época, eu trouxe, mas como nós já estamos no final, falavam sobre essa questão. Né? Então não tem, por um lado, foi bom. O que a presidente está nos trazendo, gente, as pessoas talvez hoje, a juventude hoje, as pessoas mais novas hoje vão dizer assim, mas que coisa assim, queimaram os livros e foi a partir daí que tomou um vulto, as pessoas queriam conhecer a doutrina espírita. Temos que fazer também um raciocínio, que naquela época não tinha televisão. Não tinha rádio, só livros. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha telefone. Então a imprensa era através da escrita. Da escrita, que até fala sobre o sobre o ato da fé, foi muito falado na época nos jornais da França, lá na própria Espanha. Sim. Então o que aconteceu? Claro. Deu revertério. Deu revertério para a época, todo mundo queria saber. Afinal, o que está escrito ali? Como hoje. Tem um acidente, todo mundo não corre para ver. Não pensa que corre para socorrer. Não. Né? Deu um tiro em alguém, deu um tiro, tem polícia, tem bombeiro, todo mundo corre para saber o que é. E ainda começa a passar para os outros, cada ponto aumenta um conto, né? Então, assim, isso aí, não, tu pode matar o homem. Bateram em Gandhi. Bateram e ele nunca revidou na mesma violência. E a ideia continuou. Mataram, assassinaram ele. E a ideia de Gandhi sobre a questão da paz e da liberdade do país, ele conseguiu. Conseguiu. E foi assassinado, porque mataram o corpo físico, mas não mataram a ideia. A ideia e a proposta que aquele espírito se submeteu a... E até hoje, e assim, a ideia dele continua, a violência. Não a violência. E assim era a ideia de Jesus. Era a ideia que nos traz o livro dos Espíritos. Então podemos matar o corpo, mas não matamos a ideia. Quando ela é uma verdade. Porque quando ela não é uma verdade, ela morre junto. Mas quando ela é uma verdade concreta, ela prevalece em todos os tempos. Deus conosco. Jesus, nosso maior exemplo. E Kardec reforçando nosso professor que nos ensinou e nos trouxe essa doutrina de amor. É isso. E é a Deus que nós agradecemos, é a Jesus também, e ao nosso mestre, né, Allan Kardec, que agradecendo por este momento, estar aqui junto com a nossa presidente da Liga Espírita Pelotense, a senhora Fernanda Farias, trazer esse tema maravilhoso e que nos aguça o estudo. Então, nos resta, assim, agradecer profundamente, presidente, pela sua presença aqui junto conosco. Eu que te agradeço pela oportunidade. Estar, mais uma vez, né, levando a doutrina espírita, né, com galhardia. Os nossos parabéns também. Muito obrigada. Mas é a doutrina espírita que prevalece aqui também. A ideia da nossa doutrina que nós temos que estudar muito. Né? Sempre estudar. E ter disciplina. Terceiro milênio vai ficando por aqui. Nós agradecemos a direção da Rádio Tupãssi AM de Pelotas, em nome do senhor presidente Jorge Malian, a secretária da Rádio Tupãssi, Renata Ribas, o nosso competente técnico aqui da rádio, Sidney Coelho, nosso muito obrigado, Sidney. Agradecemos toda a nossa equipe da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, o nosso técnico de transmissão, esse competente técnico, Cláudio Leão, também o nosso muito obrigado. Agradecer mais uma vez a brilhante presença da nossa amiga, da nossa irmã, a presidente da Liga Espírita Pelotense, a senhora Fernanda Farias. Mais uma vez, Fernanda, nosso muito obrigado. E a você, amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira,
às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui com muita alegria e emoção, esperando por vocês. Desejamos assim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor e de muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.